Olá pessoal, eu sou o professor Paulo e eu vou comentar com vocês as questões interdisciplinares da prova V, da prova da FUVEST de hoje, né? São as 9 primeiras questões da prova da FUVEST. A questão número 1 era uma questão praticamente só com conceitos de geografia, né? Aqui só na alternativa E que você tinha um pouquinho de conceitos de biologia também. É uma questão que fala sobre a subnutrição no mundo e as causas profundas da fome. Analisando as alternativas, você chegava bem fácil à resposta, né, que as principais causas da fome são as disparidades econômicas, né, e as guerras, os conflitos entre os povos, né, de vários continentes. Então, você chegava à alternativa C. A questão número 2 é uma questão que envolve 3 conceitos. É uma questão bem legal, uma questão sobre o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, né? Então, você tinha conceitos de matemática, de biologia e um pouquinho de geografia. Você tinha uma tabela do IMC e da classificação da pessoa, se ela é obesa, se ela é normal, de acordo com o IMC. E 3 frases para analisar. A primeira frase, ela falava o seguinte, pedia para você calcular, na verdade, se o indivíduo que tem 1,70 m de altura e 100 kg, se ele é um indivíduo considerado de obesidade grau 1. Como explicava no texto, que o IMC é a divisão, né, da massa da pessoa pelo quadrado da altura em metros, né, a massa em quilogramas e o quadrado da altura em metros. Você faria essa conta, né, e ela vai dar o valor de 34,6. Depois você indo na tabela, você achar que realmente o indivíduo tem obesidade de grau 1. Então essa afirmação estaria certa. Depois na segunda afirmação, falava o seguinte, que uma das estratégias para você diminuir o IMC na maioria das pessoas, nos adultos, seria você, através de atividade física, aumentar a altura. Não existe maneira de aumentar a altura com exercícios físicos, né? Em adultos, pelo menos. Não são aumentos assim muito significativos, são aumentos que são mais significativos em crianças e adolescentes, tá? A melhor estratégia seria mesmo você reduzir a massa corporal. Reduzindo a massa corporal, você reduz o numerador, né? E daí você vai ter um IMC menor. E a terceira afirmação falava que uma nova classificação, de tal maneira que você considerasse obesos os indivíduos somente com IMC acima de 40, se isso poderia diminuir os problemas de saúde pública. Uma nova classificação não traria nenhum benefício em relação à saúde das pessoas, só seria uma maneira diferente de classificá-las. Um indivíduo obeso deixaria de ser obeso e seria uma pessoa normal. Seria somente isso. Então, a segunda afirmação e a terceira estão erradas, você deveria assinalar a alternativa A, somente a afirmação 1 está correta. Então, pessoal, a questão 3 era uma questão que cobrava conhecimentos de biologia e matemática. Também uma questão com 3 afirmações, né, que você tinha que analisá-las, né, e marcar a alternativa que continha as afirmações corretas, tá? Então, você tinha um desenho, né, que era um retângulo, né, uma figura, onde tinham vários animais, e daí falava assim na afirmação número 1, que se você substituísse os hexágonos, né, ali da formação da colmeia, das abelhas, por pentágonos, se era possível você cobrir toda a figura sem sobreposição, né, dos polígonos, ou seja, uma figura dentro da outra, um polígono em cima do outro. Bom, daqui você tem que lembrar o seguinte, para você conseguir fazer esse preenchimento sem sobreposição, é necessário o quê? É necessário que o polígono que vai preencher tenha ângulos internos que sejam divisores de 360 graus, né? Então, quais são os polígonos que respondem a esse requisito? São aqueles, por exemplo, triângulo equilátero, os quadrados, né? E no caso aí também os hexágonos. Os pentágonos, a divisão, o ângulo interno, ele tem 108 graus. 108 graus não é um divisor de 360, então não é possível preencher. Então, essa afirmação está errada, né? A afirmação 2 falava o seguinte, se a figura apresentava pelo menos um animal que durante a sua vida, né, no seu ciclo normal, passa por uma metamorfose, né? Se você olhasse na figura, você vê abelhas, borboletas, peixes, né, e todos esses animais, né, mais de um, sofrem metamorfose em suas vidas. Então, essa afirmação está correta. E a afirmação 3 é aquela que falava o seguinte,
Se a sequência dos animais que aparecem na figura, olhando da esquerda para a direita, se essa sequência está correta, você analisando do ponto de vista evolutivo, né? Você repara ali que na figura que as aves aparecem antes que os peixes. E isso não aconteceu na verdade, né? Os peixes são animais que apareceram antes das aves, né? Os organismos aquáticos apareceram antes dos organismos terrestres, né? Portanto, essa afirmação está errada e você deveria marcar a alternativa B.